Baú de Fitas Malignas da Maxine de hoje, especial Godzilla. Baú de Fitas Malignas da Maxine. Baú de Fitas Malignas da Maxine. E nesse especial do Baú de Fitas Malignas sobre o Godzilla, eu importei aqui em Porto Alegre o Marcelo Severo, que provavelmente deve ser um dos maiores conhecedores do assunto, que aliás não é pouco, né? Porque existem filmes do Godzilla desde 1930, é isso? Na verdade, sim, começou nos anos 50, tá? Só que as raízes dele vão até os anos 30. Porque o Eiji Tsuburaya, que é um dos criadores, que é o responsável pelos efeitos especiais, pela criação do monstro, na verdade, ele era muito inspirado pelo King Kong. Ele era fã de cinema, ele já trabalhava com cinema assim desde o cinema mudo no Japão. E quando ele viu o King Kong, ele, pá, quero fazer um filme de monstro gigante. Juntou isso com a memória que tinha ficado do bombardeio da bomba em Hiroshima e Nagasaki. E aconteceu em 54 mesmo, começo de março de 54, um teste no atol de Bikini. Isso realmente aconteceu. Isso realmente aconteceu, tá? Bem quando ele estava pensando em fazer o filme, isso aconteceu. Foi um teste atômico assim que os caras disseram: tantos metros daqui vocês não pode ter navio porque vai ter radiação. E aí a bomba foi tipo 10 vezes o planejado. E tinha um barco ali que o nome até ironicamente era o Dragão Sortudo número 5. Nossa, e o barco, tadinho, de sorte não tinha né? nada, Não assim, tinha nada, coitado. infeliz, triste. Eles estavam pescando dentro da área. E o que aconteceu? Eles olharam pro lado assim, eles viram o céu pegar fogo. Logo depois veio uma chuva de detritos, assim, que era coral petrificado, assim, que perfurou o barco, marcou as pessoas, elas ficaram cheias de cracas, assim. E aí, vamos embora? Vamos, mas como a gente é pescador, vamos primeiro recolher as redes. E eles ficaram mais de hora ali expostos à radiação. Quando voltaram pro Japão, os peixes foram pro mercado e os caras foram pro hospital. E aí viram, não, isso é radiação. Eles estão contaminados, estão envenenados por radiação. E aí se ligaram os peixes que a gente vendeu. Pois é, aqueles peixes, eles tiveram que recolher todos os peixes que estavam ali, não só os deles, mas já estava misturado. Só um adendo, na vida real, gente, quem sofre por radiação não vira um super-herói. Não, tem câncer, né? Sim. É outra coisa que acontece. Sim, eles sofreram envenenamento radioativo, tiveram câncer. O primeiro a morrer, eles disseram, a primeira vítima, assim, de radiação da era atômica, assim. Isso serviu de inspiração pro Godzilla, o Godzilla original. Porque isso contribui muito pra quem é o monstro, porque a gente sabe que ele é um monstro radioativo, que quando ele grita e solta aquele negócio, lá é radiação, a gente sabe disso. Sim, né? ele é radioativo. E isso é legal também de tu analisar, claro, pra quem tava lá não, né? Mas é legal de tu pensar nisso como, tipo, aquelas pessoas que estavam no cinema vendo o filme estreou no mesmo ano que aconteceu o acidente com o barco, tá? Aquelas pessoas que estavam no cinema lá, que iam ver um monstro radioativo destruir Tóquio, essas pessoas provavelmente elas tinham parentes em Hiroshima e Nagasaki quando teve o bombardeio. Essas pessoas possivelmente consumiram ou conheciam alguém que consumiu aquele peixe irradiado ali daquele ano mesmo. Tinham parentes que eram pescadores que perderam sustento em função daquilo, possivelmente parentes que estavam no barco. Então esse monstro foi muito real, na verdade. Exatamente. Tu vendo aquilo no ocidente, ainda mais com o distanciamento de tempo que a gente tem hoje, é um filme de monstro muito legal, sensacional. Agora tu vê o filme no Japão em 54, faziam 9 anos do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. Para aquelas pessoas aquilo não era uma ficção, aquilo era real. Eles só deram uma forma antropomórfica assim pra bomba atômica, mas aquilo aconteceu pra eles. Agora vamos falar um pouco do monstro? Claro. Porque ele sofre mutações ao longo dos anos, né? Sim. Quando começou, tá, ele foi... Esse cara aqui foi o primeiro, tá? Ele era um monstro, ele tinha em torno de 50 metros, tá? Ele era a explicação que eles deram é que era um dinossauro que sofreu mutação por causa dos testes atômicos americanos, tá? Ele tinha essas placas aqui que lembram um estegossauro e o corpo dele era para ser a ideia que se tinha da época de um tiranossauro. Que o tiranossauro ele anda com o rabo arrastando no chão e ele anda ereto, não é aquele tiranossauro que anda assim como se sabe hoje, tá? Quando o monstro aparece, assim, ele demora um pouco a aparecer no filme,
tá? Porque ele começa assim com um barco sendo afundado, tá? Daí, mas ninguém sabe o que está acontecendo com esses barcos e tal. Tem uma lenda numa ilha de um monstro que vem do mar e tal. Eles até tem um ritual lá, que é uma dança em homenagem ao monstro. Os caras têm máscara parecida com o monstro. E aí eles vão lá e veem. Na ilha tem o nome do monstro, que é Godira, tá? Godira! E aí eles chegam lá, fazem a vistoria ali, vão embora. E naquela noite a ilha é atacada pelo monstro. O monstro vem, destrói casas, destrói um monte de coisa. E aí, será que foi um furacão? Será que foi... Não, na verdade vai uma equipe de pesquisa e encontra lá as pegadas do monstro. Aí pra mostrar que o monstro é pré-histórico tem um trilobita ali na pegada, assim, os caras, mas trilobita tá extinto há milhões de anos. Então essa criatura deve estar no mar há milhões de anos e tal. Depois da ilha, ele aparece na Baía de Tóquio, ataca Tóquio e tudo, né, destrói. E aí tem um cientista lá que ele tá fazendo uma arma que ele liquefaz, aquela arma liquefaz tudo que tá no mar ali na proximidade, que é o Oxygen Destroyer, assim. E o cientista não quer usar aquilo porque aquela arma pode ser uma arma, assim, que é maior que a bomba atômica, né. E aí convencem ele com um coro de crianças cantando pelos mortos lá, porque morrem milhares de pessoas. E aí ele diz assim, então eu vou usar a minha arma e vou destruir o Godzilla, mas a arma morre comigo, ninguém mais vai ter, eu vou queimar os meus registros e não vou deixar que ninguém me capture para saber usar essa arma de novo. E aí realmente o Godzilla morre no primeiro filme. Ele termina o filme esqueletinho, assim, ele morre morto mesmo, não tem aquele Godzilla, não volta. O Godzilla que vem depois é outro Godzilla, tá? Da mesma espécie, assim, que deu coincidência também de ser exposto à bomba atômica. O filme é, assim, inacreditável de tão bom, ele é sensacional. Ele é o filme mais relevante, assim, de toda a carreira do Godzilla. Esse primeiro filme, assim, que eu acho que vale a pena citar, ele foi criado, então, pelo produtor, o Tomoyuki Tanaka, o diretor, que é o Ishiro Honda, o Eiji Tsubaraya, que é o que criou o efeito especial para o monstro, e o Akira Ifukube, que é o cara que fez a trilha sonora, inclusive inventou o rugido do monstro e tal. Que, aliás, eu descobri que tem na internet 1h20 de rugidos do Godzilla. Tem, dá pra achar, assim. Eu achei. Os discos de trilha sonora tem vários efeitos de som dos cara. monstros. Pois é, você que tem em casa, você quer, sei lá, atazanar a pessoa que mora com você, você não sabe bem o que fazer, então você pode colocar 1h20 de gritos do Godzilla pro vizinho, na internet. assim, pro vizinho chato. Foda-se, você estragou minha festinha ontem, toma. Não pode ouvir som alto tal hora, então antes de tal hora eu deixo rodando 1h20 de Godzilla. Claro, não vou deixar de ver o King Kong vs Godzilla pra ver o Godzilla dar uma tunga no King Kong, né? Baú de fitas malignas da Maxine. Baú de fitas malignas da Maxine.